Efésios capítulo 2, versículo 8. O que está escrito? Porque pela graça sois salvos. Por meio do quê? E isso não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia diz que Deus nos rejeitou pelo nosso pecado, pelas nossas falhas. Mas a Bíblia também diz que Ele decidiu nos aceitar de novo. Através de quem? De Jesus. Então, quando Deus nos olha, Ele não olha para mim diretamente. Porque se Ele olhar para mim diretamente, o que Ele vai ver em mim? Pecado, falha, erro. Então, antes dele olhar para mim, Ele olha para quem? Para o Senhor Jesus, que pagou o preço do meu pecado. Então, Ele olha para Jesus e é como se fosse um óculos. É como se Deus usasse óculos. E através de Jesus, Deus me vê. E apesar dele saber dos meus pecados, saber das minhas falhas, Ele me aceita, porque Jesus pagou o preço pelo meu pecado. Amém, gente? Como é que se chama isso? Graça de Deus. Graça de Deus. Quando você ganha algo de graça, significa o quê? Que você não pagou nada por aquilo. Você ganhou de graça. Por que você ganhou de graça? Porque você não pagou nada. Amém? Então foi de graça. Da mesma forma, Deus nos aceita de graça. É um favor de Deus que Ele nos dá. De repente você vê uma pessoa que ela, né, lá nos Estados Unidos tem essas promoções. Ela entrou lá no supermercado, ela é a cliente número 1 milhão. E a hora que vai passar a compra dela, toca a sirene, ela ganha um carro zero. Ela merecia ganhar aquele carro zero? Não. Por um acaso ela foi aquela cliente que passou naquele momento, naquela promoção e ganhou aquele carro zero. Ela ganhou de graça. Ela merecia? Não. Então é como se todos nós ganhássemos algo sem merecer. Isso se chama graça de Deus. Então essa graça nos dá condição de, quando nós morrermos aqui, nós morarmos com Deus, porque Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, ou seja, muitos quartos. Então, essa graça de Deus nos leva de volta para Deus, nos traz de volta para Deus. O amor de Deus, o sacrifício de Jesus nos leva de volta para Deus. Agora, como que nós recebemos isso? Como que nós recebemos a graça de Deus? Mediante a fé. Recebemos de graça, mas precisamos ter fé. E o que é fé? Quem pode me dizer? Crer que existe algo que não pode se ver. Diga assim: fé é acreditar que existe alguma coisa que eu não posso ver. Então, você não tem prova, porque quem pode provar? Ninguém. Você não tem prova, você não consegue apalpar, você não consegue ver e você também não consegue sentir. Mas você acredita que existe. Então isso se chama fé. Quando você acredita nisso que eu estou falando, e você entende que você não merece o favor de Deus, que você não merece o amor de Deus, que você não merece,
Então, quando você entende isso, quando você compreende e aceita, isso se chama fé. Você só pode receber de Deus se você acreditar que Ele pode te dar. Quem está entendendo? Diga assim: eu só posso receber de Deus se eu acreditar que Ele pode me dar. Amém? Se você não acredita, então você não recebe. Isso se chama fé. Agora, eu vou dar um exemplo para você, bem claro. André, traz esse fio aí para mim. Eu ia pôr aqui no altar. Eu esqueci. Isso. Deixa eu te explicar melhor. Isso, dá a ponta para mim, fica a outra ponta para você. Isso. Leva lá. Tá vendo? Olha aqui. Eu vou te explicar melhor o que é fé. Suponhamos que o André seja Deus. Amém? E eu seja uma pessoa normal, como sou. Para que eu possa estar em contato com Deus, eu tenho que ter o quê? Fé. Então a fé é como esse cabo que me conecta com Ele. Dá uma puxadinha, André. Ele puxou, eu senti. Agora eu vou puxar, ele vai sentir também. Apesar da distância, apesar da onde a gente está o quê? Ligado, conectado. Então, amém. Pode deixar aqui. Deixei no chão mesmo. Imagina o seguinte: o seu celular. Como é que o seu celular funciona? Para ele estar ligado à internet, ele tem que estar conectado aonde? Tem que ligar no Wi-Fi, não é isso? E o Wi-Fi tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Que você paga todo mês. Internet, o roteador, aparelhinho, não é isso? Esse aparelhinho vai te ligar com um computador central. E esse computador central vai te ligar com o mundo. Sim ou não? Tudo que você fizer passa para o aparelho, para o roteador, que vai ligar para um computador, e esse computador vai te ligar com o mundo. A fé é isso. A fé é o que te conecta com Deus. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não está conectado com Deus. E se você não está conectado com Deus, você não pode receber de Deus o que Ele tem para você. Não chega. Você pode até enviar uma mensagem no WhatsApp, mas se você tiver sem internet, vai receber? Não. Então, se você não tiver fé, você pode até orar, mas a sua oração vai chegar no céu? Não. Porque falta você acreditar que existe um Deus que está te ouvindo. Você pode vir até aqui na igreja, mas se você não estiver com fé, o que eu estou falando para você é perdido. Se você não tiver fé, eu posso estar mandando a mensagem para você, só que para alguns vai receber, vai ler, vai ficar azulzinho, verdinho, sei lá a cor que fica, mas outros não, vai ficar o reloginho. Por quê? Porque não está conectado. Amém, gente? Então, é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ter fé para agradar a Deus. Porque sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Agora, como que faz para ter fé? Os discípulos dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10, 17, André: de sorte que a fé é pelo e ouvir o quê? Então, como que você recebe a fé? Ouvindo. E aonde você ouve a palavra de Deus?
na igreja. Se você deixa de estar na igreja, se você deixa de estar em comunhão, se você deixa de estar na presença de Deus, você deixa de ouvir a palavra. E se você deixa de ouvir a palavra, você deixa de acreditar, de ter fé. E se você deixa de ter fé, você perde a comunhão com quem? Com Deus. Então, quando você está ouvindo a palavra, quando você está na igreja, quando você está fazendo o sacerdócio, quando você está obedecendo, quando você está na presença de Deus, você está na fé. Como você está? Está mesmo? Como você está? Digo fraco. Então, quando você determina que você vai estar atento à palavra de Deus, e você vai ouvindo, você não percebe, mas dentro de você, você começa a ter fé. Quando você tem fé, você continua ouvindo, e essa palavra continua entrando dentro do seu coração. E quanto mais você ouve a palavra, mais fé você vai recebendo, mais fé você vai tendo. Amém, gente? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas Tiago 2,17 nos explica que não basta receber, mas nós temos também que manter. O que é mais fácil? Você conquistar ou estabelecer? O que é mais fácil? Conquistar. É mais fácil. É mais fácil casar ou mais fácil permanecer casado? Casar é fácil. Permanecer casado é outra história. É mais fácil pôr filho no mundo ou criar o filho? Mais fácil é colocar no mundo. Não é verdade? Então, a fé é a mesma coisa. Você recebe, mas você precisa cuidar dela. Você precisa mantê-la dentro de você. Se você não mantém o que você recebe, você perde. Sim ou não? As coisas materiais não são assim? Se você quer algo, você não tem que cuidar? Se você deseja alguma coisa, você não tem que cuidar? Então, da mesma forma. A fé é da mesma forma. Então, o que diz a palavra de Deus? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. O que é? Como que a gente mantém a fé viva? Praticando o que nós aprendemos. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. Você pega um médico, ele estuda para ser médico, ele se forma para médico, e ele se torna um cirurgião. Ele então começa a fazer operações. Durante 5 anos, ele faz cirurgias todos os dias. Mas, de repente, ele para de fazer cirurgia. E passa-se 15 anos e aparece um paciente para ele fazer uma cirurgia. Eu te pergunto, a medicina de hoje é a mesma de 15 anos atrás? Não. Ele era um ótimo médico, fazia ótimas cirurgias, mas ele ficou 15 anos sem pôr a mão e sem fazer a cirurgia numa pessoa. O que vai acontecer com ele? Ele vai ter a mesma segurança? Ele vai estar atualizado? Os equipamentos que ele vai estar usando? Não. A mesma coisa a fé. Quando você para de praticar o que você aprende, a fé que está dentro de você, ela morre. Então, você aprende, mas não obedece, o que você aprendeu é perdido. Você aprende, mas não coloca em prática, você esquece. Amém? Você pode ser um aluno excelente de matemática.
tirar 10. Mas se você ficar anos sem praticar, e você for fazer o mesmo exercício, o que vai acontecer? Você vai errar, sim ou não? Então, da mesma forma, é a palavra de Deus. Você recebe a palavra, você tem fé no seu coração, mas se você deixa de orar, se você deixa de obedecer, se na hora que você vai escolher o que você tem que fazer, você não escolhe a coisa certa, o que está na palavra, então automaticamente esta fé morre. Mas quando você começa então de novo e volta para a igreja, vamos orar, vamos voltar para o ministério, vamos pegar firme com Jesus, vamos fazer o jejum, vamos fazer o propósito, vamos estar na Santa Ceia, vamos. Essa fé que está dentro de você, ela então se estabelece e ela fica viva. Quem está entendendo? Amém? Versículo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nos fala bem claro aqui a respeito da pessoa que abandona a sua fé. Olha só, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns o quê? Abandonarão a fé. Então você vê que a fé, ela pode morrer se você não praticar, obedecer. E a fé, ela também pode ser abandonada. Volta lá, André, pega lá. Vamos lá. Aqui, filho, pega aí. Olha lá. Vem aqui na frente. Vem aqui para frente, por favor. Olha só. O André deu. Fica lá na frente, por gentileza. Eu estou conectado com Ele através da fé. Tudo que Deus tem para me dar, vem através da fé. Alegria, paz, paciência, sabedoria, inteligência, tudo vem através da fé. Se tudo que Deus me dá, eu não praticar essa fé, eu posso estar ligada com Deus, mas ela vai morrer. Amém? Agora, também tem outra forma. Ele tirou dali, mas a forma que nós dissemos é o seguinte: que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Então o que acontece? Muitos, é o que mais acontece hoje. Hoje você não vê pessoas com a sua fé morta, tanto quanto você vê pessoas, o quê? Abandonando a fé. A pessoa simplesmente, ela abandona, e é como se deixasse Deus de lado, falando sozinho. Do nada ela desaparece, do nada ela some, do nada. Por quê? Porque ela abandona a fé. Quando nós então nos retornamos para Deus, podemos tomar a fé de volta. E aí nós estamos ligados com Deus. Amém, gente? Amém? Amém, André? Pode puxar para mim. Olha, aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que é o que nós estávamos lendo, ou melhor, era o que, André? 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 4, 1. Estava escrito aqui: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão o quê? Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por quê? Porque vamos falar a verdade, gente. É fácil você vir. O que é mais fácil? Você vir na igreja que fala
que você precisa cuidar do seu casamento, precisa cuidar da sua família, que você precisa então estar firme com Jesus, jejuar, orar, dar o dízimo. Ou é mais fácil você ir numa igreja onde tudo pode? E a palavra é aquela palavra assim, que te dá só assim, te dá gás. Não, porque Jesus vai te abençoar, porque Jesus vai mudar a sua vida, só isso. Isso também é necessário, porque Jesus também fazia isso. Mas quando as pessoas elas estão acostumadas a apenas, presta atenção, quando elas estão acostumadas apenas a querer ouvir aquilo que faz bem para elas, aquilo que massageia o ego delas, aquilo que deixa elas tranquilas, aquilo que não incomoda, quando as pessoas estão acostumadas, quando ela entra em um lugar que cobra que ela esteja diante de Deus, que ela ore, que ela busque, ela se sente ofendida. Esses dias um rapaz disse assim: eu não vou na igreja mais, pastor. Eu disse: por quê? Porque lá na frente o senhor fica falando tudo o que eu faço. E o senhor usa esse dom que o senhor tem para me expor. Para me expor. E eu não me sinto bem de ir na igreja. Então eu não vou mais na igreja. Nem me procura, nem me manda mensagem, nem vai atrás de mim. Porque o senhor me feriu, o senhor me magoou. Eu falei: mas o que eu falei, rapaz? O senhor sabe o que o senhor falou. Mas eu falei para todo mundo. Não, o senhor falou para mim. Aí você pensa que a pessoa, a gente não bate bem na cabeça, mas bate. Ela se feriu. Por que ela se feriu? Por que ela se feriu? Não aceitou. Não aceitou. Não aceitou a fé da forma que ela é colocada, que ela é determinada. Amém? Não aceitou a fé da forma que ela é exposta. Que é o quê? Que é você ter uma vida plena com Deus. Agora, quando você vem para a igreja, eu fico só massageando o seu ego, fico só dizendo que você, né, que você vai ser, que você... O que acontece é muito fácil você estar na igreja assim. Quando só tem louvores de agitação, é muito fácil. É muito fácil você vir. Mas o que Deus quer? Deus quer e procura pessoas que guardem a fé. Amém? Que sejam verdadeiras, que sejam legítimas, que não abandonem a fé por qualquer coisa, por qualquer motivo, de qualquer maneira, de maneira nenhuma. O texto diz aqui, em Lucas capítulo 8, versículo 13, como que nós abandonamos a fé? Olha só, Jesus estava dizendo que a palavra de Deus é semelhante a uma pessoa que sai a semear. E nem toda semente que ela joga na terra germina ou brota. Algumas sementes caem no meio dos espinhos. E os espinhos então sufocam as sementes. Outras sementes caem na terra que tem pedra e ela não cria raiz. A outra semente cai em terra boa, que é um coração bom. Mas tem uma semente, olha aqui, que é a palavra de Deus, a semente, que diz assim: e as sementes que caíram onde havia muitas pedras, Jesus está explicando, são as pessoas que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria. Não é nem com alegria, é com muita alegria. Você não vê gente assim na igreja? Que vem para a igreja, recebe a palavra e você fica feliz com ela, você fala: glória a Deus, olha como Deus está trabalhando na vida dela. Ela recebe com muita alegria. Produz fé, porque ela recebeu com muita alegria, mas elas não têm raízes. Ou seja, a fé dela não tem raiz, porque a palavra que entrou dentro do coração dela não encontrou terra, tinha pedra. Então a raiz ficou superficial por cima do solo. Então
creem somente por algum tempo. Por um tempo essa pessoa é de Deus. Por um tempo essa pessoa é obreira. Por um tempo essa pessoa está na fé. Por um tempo ela é verdadeira. Por um tempo ela é fiel. Por um tempo ela está firme. Por um tempo. Mas olha o que tira a fé da pessoa. Mas quando chega o quê? O que acontece? Abandonam tudo. Estes dias me perguntaram, pastor, por que vem tanta gente para a igreja, mas depois muita gente sai? Por quê? Aqui é a resposta. Está aqui a resposta. A fé que ela tem é superficial. A raiz está por cima. A tentação, presta atenção, olha para mim. A tentação mata a nossa fé. Porque muitas pessoas não aguentam a tentação. Muitas pessoas não aguentam. Quando ela vem para a igreja, às vezes os problemas começam a vir e vêm os pensamentos. Você está na igreja, por que você está com tanto problema assim? O que é isso? Mas tem tentações. Você está na igreja, de repente, nós falamos que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Você vai fazer um exame, deu uma doença. O que é isso? A tentação. Você está bem, está firme, de repente acontece um problema, vem uma crise financeira, te atrapalha financeiramente. O que é isso? Tentação. Se nós nos permitirmos ser tentados, o que vai acontecer com nós? Nós vamos abandonar tudo. É por isso que Jesus nos ensinou o quê? A orar como? Pai, livra-nos das tentações. Livra-nos do mal, livra-nos das tentações. Amém, gente? Então, as tentações, elas nos afastam de Deus também. 2 Timóteo 4,7, para encerrar. 2 Timóteo 4,7. O apóstolo Paulo diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando ele estava escrevendo esse texto para Timóteo, provavelmente ele já deveria estar velho. E uma grande parte dos livros e das cartas de Paulo, ele não sabia que ele estava escrevendo a Bíblia. Ele escrevia e mandava, por quê? Porque ele estava preso. A história diz que Paulo foi decapitado. Mas quando ele disse assim, combati o bom combate, quer dizer que ele pregou a palavra. Ele estava do lado de Deus. Aí ele diz assim, acabei, quer dizer, acabou. Já acabou. A minha parte nesse mundo acabou. Mas o mais importante, ele guardou a fé. E é o que você tem que guardar também. Você tem que guardar a sua fé. Você tem que proteger a sua fé. Você não pode deixar a sua fé, ser tocada por nada e nem ninguém. Nenhum prazer deste mundo deve fazer com que você abra mão da sua fé para viver esse prazer. Nenhuma guerra nesse mundo, nenhum problema, nenhuma situação. Eu sei que talvez pode ser difícil. Pode ser difícil a sua casa, a sua família, pode ser difícil o seu pai, sua mãe, pode ser difícil a sua vida, pode ser difícil o que for. Mas muito mais difícil é se você abandonar Jesus. Se você já tem Jesus no seu coração, você tem que guardar ele às 7 chaves. Não é porque, de repente, alguém perto de você abandonou Jesus que você vai abandonar Jesus também. Amém, gente? Jesus não é religião. Jesus, ele não é religião. Jesus não é igreja. Jesus é tudo que nós temos. Jesus não é uma pessoa
Jesus não está perto de nós porque uma pessoa está perto de nós, não. Jesus está perto de nós a todo momento e dentro de nós quando nós acreditamos nele totalmente. Então você tem que guardar isso. Você tem que guardar. Que é o mais precioso que você tem, é aquilo que você recebe de Deus. Amém, gente? Agora, o que pode acabar com a sua fé? O que pode? Só tem uma coisa que pode destruir a sua fé totalmente. É a dúvida. Diga, a dúvida pode destruir a minha fé em Deus. Quando você pensa assim, será que Jesus me aceita? O que é isso? Dúvida. Quando você pensa assim, será que do jeito que eu estou, eu tenho Deus na minha vida? O que é isso? Dúvida. Será que Jesus pode me ajudar? Será que Ele pode mudar a minha vida mesmo de verdade? O que é isso? Dúvida. Será que essa igreja é a igreja certa? Será que esse povo é um povo de Deus realmente? O que é isso? Dúvida. Toda vez que você pensa, será. Toda vez que você pensa, será. Você pensa na dúvida, essa dúvida anula toda a sua fé. Anula a sua fé, anula o que você aprendeu, te tira da presença de Deus, te afasta da presença de Deus, e você vai ficando distante. E pode se tornar uma pessoa religiosa. Eu estou na igreja porque meu pai, porque minha mãe, porque, enfim, as pessoas estão, então eu estou na igreja também. Mas o que acontece? Na verdade, está na igreja, mas não está conectado com quem? Com Deus. O que Deus tem para nós é muito grande. Mas você precisa guardar a sua fé. Guardar aquilo que você tem, algo precioso, você não protege? Sim ou não? Quando você recebe o seu pagamento, quando você recebe uma importância de dinheiro, você não protege? Protege. Quando você recebe uma herança, você não protege? Protege. Quando você tem um filho, olha lá, um bebezinho, não protege? Não está ali em cima toda hora protegendo? Sim ou não? Assim deve ser a sua fé também. Você tem que proteger a sua fé. Você não pode dar ouvido a outras pessoas que são enviadas do diabo para destruir a sua fé. Porque, infelizmente, a porta da igreja está aberta para todo mundo. A gente não vai escolher quem vai vir e quem não vai. Vem todo mundo e senta aqui para ouvir a palavra. Amém? Mas tem aquelas pessoas que são plantadas entre nós, que não vêm para ajudar, que vêm para quê? Para atrapalhar, para destruir. Falam mal de tudo e de todos. Falam mal da própria palavra de Deus. Não recebem. O que essas pessoas querem fazer? Tomar a sua fé, a sua coroa. Então você tem que guardar a sua fé. Quando vier pessoas, quando vier pensamentos, quando vier situações, o que você tem que fazer? Você tem que estar determinado. Não. Eu estou na fé. E se eu estou na fé, nada vai tirar a minha fé. Nada vai tirar o que eu creio, o que eu acredito em Deus. Amém? Você pode até ter caído, mas você logo pede para Deus te levantar, ter misericórdia de você. Porque é isso que nós temos que fazer constantemente. Dizer para Deus assim, Deus, tem misericórdia de mim. Não permite que eu peque, não permite que eu erre, não permite que eu me afaste de Ti. Porque nós somos falhos, sim ou não? Nós temos limites. Mas o apóstolo Paulo escreveu, fiel é Deus, que não nos permite ser tentados além daquilo que nós podemos suportar. Então, se você está passando pela prova, se você está passando pela dificuldade, se tem um filho do diabo em cima de você, tentando te afastar de Deus, se tem os pensamentos na sua cabeça, tudo isso você pode suportar. Tudo isso você pode aguentar. Porque Deus é fiel, Ele não vai pisar na bola com você. Agora você tem que decidir guardar. Amém? Tem um hino da harpa, bem antigo, que eu estou lembrando agora, que ele é assim, ó, guarda o contato com teu Salvador, e as nuvens não te cobrirá,
pela senda leve tu caminharás, e dá o contato com teu Salvador. Alguém conhece? Olha lá, só eu, o André, conhece também? Conhece também. Então, esse hino tem 200 anos, para você ter ideia. Hã? Você não lembra? Você não era nascido na época? Olha lá, tem 200 anos já. E o pastor Jorge já canta há 190. Então, essa canção é muito forte. E ela diz assim: guarda o contato. Você tem que guardar a sua fé. Amém? Tem um outro hino também, 75, Jorge. É assim, ó. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Amém? Esse tem. Esse tem 150. Mas são hinos o quê? São hinos que retratam a posição que nós temos que ter diante de Deus, de guardar a nossa fé. Amém? Sabe, você tem que... Sabe quando você fala assim, olha, eu não abro mão. Eu não abro mão disso, daquilo outro. Você tem que ter a mesma condição a respeito da sua fé. Eu recebi a minha fé, eu não abro mão. Às vezes é difícil você ficar sem algo que você precisa, você gosta. Mas se você tem que abrir mão daquilo pela sua fé, permanece a sua fé. Não a religiosidade, mas a fé. Amém? A fé é tudo que nós temos que nos leva para o céu. Amém, gente? Fica de pé em nome de Jesus, nós vamos encerrar. Coloca para mim, André, o último Apocalipse 3:11. Olha o que está escrito: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que você tem? A fé. O que você tem? Só o irmão Robson tem. O que você tem? A fé. Você tem. Mas você tem que guardar. Amém, gente? Nós temos que guardar. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Você vai fazer uma viagem agora para dentro de você. Você vai olhar para dentro de você nesse momento. Não se incomode com nada. Coloca um fundo para mim, por favor. Mas olhe para dentro de você. Feche seus olhos. Comece a olhar o que Deus tem te dado. Quantas oportunidades você tem. O tempo está passando, os anos estão passando. E você tem recebido muitas oportunidades. Você tem recebido muitas oportunidades. Olhe para dentro de você. Deus tem te dado muito. Te livrou de muitas coisas. Te deu muitas coisas. E tem te dado. Mas de tudo que você tem, que talvez não seja nada, mesmo que você não tenha nada, nenhum bem, nem família talvez você tenha, mas se você tiver fé, você tem tudo. De alguma forma você acredita
A luta pode estar difícil, as coisas não estão da forma que você imagina. Te falta muitas vezes determinação, mas dentro de você, você acredita, você tem fé. Você precisa guardar essa fé. Você não pode deixar o diabo tirar isso de você, porque é isso que você é. Você é o que você acredita. Jesus te chamou, te salvou. As pessoas não precisam te reconhecer, mas Jesus te reconhece. Ele sabe da sua dor, da sua tristeza. Ele sabe da sua luta, mas nesse momento Ele quer dizer que Ele está com você a todo instante. É só você guardar a fé. Coloque a mão no seu coração. Olhe para dentro do seu coração. Você tem fé. Imagine uma semente plantada dentro do seu coração. Você recebe. Você recebe. E Ele planta. Essa semente é a fé que você precisa para ser quem você é, para se manter de pé diante de tudo que vem contra você. Por mais que os pensamentos te atemorizem, a tua fé te mantém de pé. Receba esta convicção agora, que Ele está com você, que Ele está com você. O rei Davi, ele era um rei de muitas batalhas, mas quando ele escreveu os Salmos, ele disse: 1000 pessoas poderão morrer do meu lado e 10.000 pessoas do meu outro lado, mas eu não serei atingido. Essa fé Deus te dá também. Essa fé Deus te dá. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo de perder as pessoas que você ama. Você não precisa ter medo de passar vergonha, de ser defamado. Você não precisa ter medo, porque a tua fé te sustenta. Guarda a sua fé no seu coração. Ore a Deus agora, fale com Ele. Fale com o Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, meu Pai. Eu creio em Ti, Senhor, com todas as minhas forças. A fé que o Senhor tem me dado através da Tua palavra confirma, Senhor, que o Senhor está comigo. Oh, Espírito de Deus, eu não tenho medo, meu Deus, de ter um câncer. Eu não tenho medo de perder os meus filhos. Eu não tenho medo de quebrar, meu Pai. Eu não tenho medo de um dia subir nesse altar e não ter nenhuma pessoa aqui. Eu não tenho medo, meu Deus, de um dia abrir o alforje e não ter dinheiro para pagar as contas. Eu não tenho medo, meu Deus, de nada, porque o Senhor tem me dado uma fé,
uma fé, meu Pai, inabalável, firmado na Tua presença. Eu não tenho medo, meu Pai, de sofrer um acidente, eu não tenho medo. E essa pessoa também, meu Deus, ela tem que ter essa mesma fé, esse mesmo entendimento, essa mesma inteligência, meu Deus, essa mesma crença, meu Pai, de que o Senhor está conosco. Se nós temos ouvido a Tua palavra, se nós temos guardado a Tua palavra, se nós temos estado dispostos a guardar a nossa fé, então, meu Deus, nós sabemos que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém de pé, meu Deus. Por isso que nós pedimos misericórdia, meu Deus, misericórdia para o Senhor não nos deixar cair, misericórdia, meu Deus, para o Senhor não nos deixar, meu Pai, falhar, meu Senhor, misericórdia, meu Deus. Nós pedimos misericórdia a Ti, misericórdia, meu Pai, misericórdia, meu Deus, misericórdia, para que as tentações não venham nos derrubar, meu Deus, misericórdia, para que nós não venhamos cair em pecado, em falha, porque nós somos falhos. Nós não temos medo do mal, não temos medo do diabo, não temos medo da crise, mas sabemos, meu Deus, que se o Senhor não nos ajudar, nós podemos fazer como muitas pessoas, abandonar a fé, abandonar o que nós acreditamos, abandonar o ministério. Quantas pessoas, meu Pai, que abandonam o seu chamado, ficam iludidos, meu Deus, mas nós, meu Pai, confiamos em Ti, meu Deus, nós cremos em Ti, e nós nos colocamos diante da Tua presença, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, oh Senhor, nos ensina a guardar a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, diga assim comigo: meu Deus, nesse momento, meu Pai, eu tenho consciência que eu devo guardar, meu Pai, aquilo que eu tenho recebido. Oh, meu Deus, eu guardo, meu Pai, me ajuda, meu Deus, a guardar esta fé, a Te obedecer, meu Deus, a não Te abandonar, meu Pai, a não Te rejeitar, meu Senhor, meu Deus. Eu não quero ser religioso, eu não quero, meu Pai, ser fanático, mas eu quero, meu Senhor, nunca Te abandonar. Que eu possa ser como o apóstolo Paulo, que eu possa chegar nos meus últimos dias e dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ó Senhor, me ajuda a não cair, me ajuda a não ceder, meu Deus, às tentações, e me ajude a estar nos Teus caminhos. É nisso que eu Te peço, que eu creio, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, dá um aplauso ao Senhor, acende as luzes. Amém? Estenda sua mão aqui para mim. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.